Quem já sofreu algum trauma, nós temos alguns traumas nas nossas vidas que precisam ser curados. E quando a gente passa por algum trauma, a gente pensa que isso elimina a manifestação de Deus. Nenhum trauma elimina a manifestação de Deus. Tá? Eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Nenhum trauma elimina a manifestação de Deus sobre a sua vida. Nenhum trauma. Não sei qual é o trauma que você viveu. Eu quero falar sobre uma pessoa. E essa semana eu estava, o nome da rua ali, mas quase para pegar a rua da Barão, subindo aquela rampona da cidade ali. E de repente o Senhor falou forte no meu coração. Eu mandei áudio para mim mesmo, irmão, para guardar. Eu mandei áudio para mim mesmo, dentro da frase que o Senhor falou no meu coração. E eu quero compartilhar com você sobre essa pessoa, esse menino, esse homem, que ninguém pede para viver um trauma. Ninguém quer viver um trauma, O trauma é um acidente, sim ou não? O trauma é um acidente de percurso. Quando a gente sai para viajar, embora nós tenhamos o step, nós não queremos que o pneu do nosso carro fure, Mas acontece o imprevisto. E o trauma são os imprevistos que acontecem na nossa vida. E muitas vezes nós achamos que os traumas impedem Deus de fazer um milagre. E quando o Senhor falou no meu coração, eu falei, rapaz, eu preciso guardar isso, para não esquecer essa chave que o Senhor falou no meu espírito. Eu quero compartilhar com você. E antes de eu falar do trauma, eu pergunto para você, o que foi que aconteceu? A pergunta é, o que foi que aconteceu com você? Olha para a pessoa que está do seu lado aí. E se você tem intimidade é melhor ainda. Mas olha na bolota dos olhos dele. O que foi que aconteceu? Pergunte para ele. O que foi que aconteceu? Nenhum trauma vai apagar o futuro que Deus já tem reservado sobre a sua vida. Quero falar isso com você nessa noite. 1 Crônicas 9:40, capítulo 9, verso 40. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal. E Merib-Baal gerou a Mica. Vou falar de novo. E o filho de Jonatas foi Merib-Baal. E Merib-Baal gerou a Mica. Queridos, não fecha a Bíblia, olha, só segura. Merib-Baal é filho de Jonatas. E Jonatas é filho de Saul. E o que significa Merib-Baal? Quando o menino nasce, quando o herdeiro, Porque Saul é o primeiro rei de Israel. Saul tem o seu filho Jonatas, que depois vai gerar o filho, por nome de Merib-Baal. E quando ele olha para aquele menino, e Jonatas é um cara de destaque na Bíblia, e quando Jonatas olha para o menino, ele fala, Merib-Baal é o nome dele. E o que significa Merib-Baal? Merib-Baal significa guerreiro contra Baal. Merib-Baal significa guerreiro contra Baal. Era um pai dizendo assim, esse menino é alguém que vai guerrear contra um Deus que não é Deus. Esse menino é um menino que vai herdar não apenas uma coroa sobre a sua cabeça, porque dentro do costume, quando é trazido um rei sobre Israel, é passado então de pai para filho. Então, sendo Saul o primeiro rei de Israel, imediatamente a sucessão aconteceria após a morte do pai Saul para Jonatas, e depois seguiria para Merib-Baal. Então havia todo um projeto para esse menino. E toda criança que nasce, o pai, a mãe, tem um projeto. A mãe, o pai olha para a criança e fala, cara, esse menino aqui, essa menina aqui, e se você não fez isso, é necessário fazer porque é o seu filho, e você precisa declarar palavras de bênção sobre ele.
Nunca declare palavras de maldição. Nunca declare sobre o seu filho que ele é um burro. Nunca declare sobre o seu filho que ele não sabe nada. Cuidado com as palavras, elas têm poder, irmão. Mas eu estou brincando. Você brinca de falar palavras, o diabo não brinca de recebê-las e de aplicá-las. Ele ouve e aplica. Então era um pai que ele olha para o menino e fala: cara, esse daqui não vai se curvar diante de Baal. Esse vai servir ao verdadeiro Deus. Esse vai ser guerreiro. Esse, quando vivenciar o trono, esse será guerreiro. Esse será forte. Esse será extraordinário. Filhão, bom dia. Seja bem-vindo ao planeta Terra. Em breve, quando você crescer, Meribal, você será um guerreiro. Uma declaração de um pai sobre um filho. E diante de tantos projetos que nós temos, nós estamos sujeitos a sofrer algumas situações. Quantas pessoas, e aleluia, quantas pessoas que estavam com algumas programações antes da pandemia, e a pandemia vem e desconstruiu tantos sonhos. A pandemia, quando chegou, mexeu com tanto projeto. Quanto projeto teve que ser engavetado? Quantos sonhos tiveram que ser engavetados? Quantas aplicações que trouxeram medo, trouxeram insegurança? Quantas pessoas que fizeram grandes projetos, mas tiveram que paralisá-los? Por quê? Porque veio a pandemia, e a pandemia travou, anulou, e trouxe uma incerteza do amanhã. Vou estar vivo? Não foi uma pandemia que esse menino viveu, mas foi algo que também trouxe morte. Esse menino, ele vai vivenciar dentro de sua casa, dentro de sua família, um avô, por nome de Saul, que vai negligenciar a voz do Senhor. Tinha tudo para ser um grande rei, mas vai negligenciar. E a negligência de Saul leva à guerra, porque toda negligência, irmão, leva você à guerra. E guerras que você vai sozinho, você tem costume de morrer nelas. Existem guerras que nós morremos e não foi Deus quem nos colocou, e a gente fala: por que eu morri? Porque foi você que foi. Foi você que pisou. Foi você que acessou. Deus não fez conta no seu cartão de crédito, né? Deus, ele não, peraí, eu vou colocar aqui para você escorregar. Não. Nossas escolhas têm grande peso. E uma escolha errada de Saul mudou todo o destino, não só dele, mas de toda a família. Num dia só, Nana, morreu o avô desse menino, guerreiro contra Baal. Morreu o avô. E se não bastasse, morreu o pai. Então é um menino que ele vai viver o trono, mas de repente ele olha e não tem avô para brincar com ele, e não tem pai para exercer autoridade e cuidado sobre ele. Ah, mas se não tem avô, mas se não tem o pai, vai ter alguém, e ele tinha uma babá. Vamos para a Bíblia? Vamos voltar um pouquinho agora? Vem comigo, por gentileza. 2 Samuel, capítulo 4. Não, peraí, está tudo bem, o pai morreu, o avô morreu, o pai morreu. Não, mas alguém vai cuidar de mim, pastor Alessandro. Não, pastor Manuel, fique tranquilo, alguém vai cuidar da gente. Porque papai, embora tenha morrido, ele colocou alguém para cuidar, né? Tem uma ama que vai cuidar da gente, e a nossa babá, ela vai cuidar, ela vai zelar. Mas a guerra está acontecendo, e dentro desta guerra, 2 Samuel capítulo 4, e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado de ambos os pés. Era a idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonas vieram de Jezreel. E a sua ama, a sua babá, o tomou e fugiu. Então, diante de uma guerra, o pai morreu, o avô morreu, a ama, a babá, ela pega o menino e vai sair em fuga.
E quando ele saiu em fuga, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir. Você já fugiu de alguma coisa? Dentro de uma fuga, irmão, a gente tropeça muitas vezes. Diante de uma fuga, principalmente, e quanto mais aglomeração, pior. Nós já ouvimos situações que o que aconteceu? Pessoas foram pisoteadas devido à aglomeração e o alto risco de morte. Porque diante de um alto risco de morte, o que nós buscamos? Socorro para mim mesmo. A ama, ela vai sair fugindo daquela guerra. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu. O menino de 5 anos caiu, irmão. A babá derrubou. E o que aconteceu, pastor? E ficou coxo. E era o seu nome, Mefibosete. Mas o que aconteceu? Não era o guerreiro? Peraí. Não, está errado, não é Mefibosete. Não, o nome dele é Meribaal. Ele é guerreiro, mas o guerreiro caiu. O guerreiro de 5 anos caiu, ficou aleijado. O pai morreu, o avô morreu, a babá que era para cuidar não cuidou. Aleijado de ambos os pés. O nome dele era Mefibosete. De guerreiro contra Baal veio uma alteração. Vergonha destruidora. Não, peraí. Eu fiz planos. E os planos eram de vitória. Eu fiz planos. Não, e os planos eram de conquista. Não, eu fiz uma boa projeção para o futuro. Mas o que aconteceu? O menino aleijou. O que aconteceu? Eu vou ter que investir em algo que não era para acontecer. Vou ter que gastar o que eu não pensei em gastar. O menino ficou aleijado, irmão, 5 anos. E se não bastasse ficar aleijado, agora não é mais o Meribaal, não é mais o guerreiro, Juninho. Agora é a vergonha. Imagina esse menino, ô Mefibosete. Ela dizia assim todo dia para ele: vergonha, vem aqui. Ô vergonha, vem aqui. Porque vamos colocar, você está lá assistindo um filme, você chama o seu filho, e o nome do seu filho tem um significado. Você pode chamar o seu filho, ô Pedro, ô Tiago, ô João, e todo nome carrega um significado. Embora as pessoas podiam chamar esse menino Mefibosete, estava dizendo: ô vergonha, venha cá. Vergonha, vem, traz essa vergonha para cá. O que aconteceu com a gente? Tantos sonhos, tantos projetos e um trauma. Aleijado de ambos os pés, não consigo mais andar sozinho. Não consigo acessar ambientes por conta própria. Não consigo acessar ambientes por minha própria força. Era para mim ser um rei. Era para as pessoas olhar para mim e colocar um tapete. E agora não tem tapete, não tem família, não tem reino, só tem vergonha. O menino vai crescendo e ele não é igual às outras crianças. O menino vai crescendo e ele não é semelhante aos outros. E podia de repente alguém passar e dizer: esse é o filho do Saul. E ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, sem reino, sem herança, sem perspectiva nenhuma. Vamos um pouquinho mais? Eu quero que você guarde. E Júlia, depois você volta para a gente lá no final da mensagem, você coloca lá naquele versículo de Crônicas, tá? Né? Agora vamos um pouquinho lá para 2 Samuel capítulo 9. Então o que aconteceu? Um trauma, uma situação inesperada. Teve alguém aqui que foi surpreendido pela pandemia, irmão? Que mudou todos os seus planos? Eu vivi isso. Ismael.
eu fiz projeções e eu tive que travar muitos projetos, eu tive que travar muitos sonhos, porque até mesmo na empresa, na época, eu me recordo que eu estava de férias e recebi o telefonema: Ismael, suas férias acabam a tal dia, mas nós vamos entrar no período de, você vai trabalhar meio período apenas, você vai trabalhar na parte da tarde, seu salário vai acontecer isso, vai cair para tanto, e o governo vai fazer isso. Ficar em casa, irmão, e trabalhar só de tarde, falar para você, não é ruim não, mas mexeu em todo o projeto que eu tinha de investimento. E esse menino, ele vai viver tudo isso que eu estou falando para vocês, mas uma situação vai acontecer, e o menino não espera, porque quem vive trauma, ele não espera mais nada. Não sei se você já conversou com uma pessoa que sofreu um trauma na infância, não sei se você já conversou com uma pessoa que sofreu um trauma na juventude, não sei se você já conversou com um empresário que sofreu um trauma com uma empresa. É difícil lidar com os traumas, mas o menino não sabia, havia uma promessa, havia, não a promessa de Deus, mas de um cara, um amigo do pai dele, por nome de Davi. Ele não sabia, mas Davi fez aliança com Jonatas. Ai, aleluia, Jesus. Vou falar de novo. Davi fez aliança com Jonatas. O menino não sabia, ele até pode ter ficado aleijado, mas tinha uma aliança entre Davi e Jonatas. E qual era, pastor? Eu vou cuidar dos seus. Pastor, eu não entendi. Eu vou te dizer. Você não sabe, mas o que sustenta o teu futuro é uma aliança que Deus tem com você, mesmo sem você saber. Jesus amado, oh glória, Jesus, hoje o Senhor, tem gente aqui, irmão, que só está vivo pela aliança que Deus tem. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas, a aliança. E havia um servo da casa de Saul, cujo nome era Ziba, e chamaram a presença de Davi, e disse o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda mais alguém da casa de Saul, para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Cara, ele está dizendo assim, ó, até tem um, mas não se preocupa não, porque esse não vai dar problema para ti. Esse é aleijado. E existem muitas pessoas, irmão, que querem nos desconfigurar devido aos traumas e às situações de aperto que nós vivenciamos, as guerras que nós enfrentamos. E algumas pessoas, alguns Zibas na nossa vida vão querer nos desconstruir. Fica tranquilo, Davi, até tem, mas esse não tem capacidade, não tem força para tomar o teu trono. Mas não era sobre tomar um trono, era sobre uma aliança. Sabe por que está nesse culto hoje? É porque tem uma aliança contigo. Você não sabe, mas tem uma aliança de oração que cuida de você todos os dias. Você não sabe, mas tem uma aliança que cuidou do seu andar naquele veículo que poderia ter capotado e você não estar aqui. Você não sabe, mas há uma aliança de Deus que te preservou naquela noite que você passou mal enquanto dormia e não tinha ninguém para socorrer você. O que me socorreu naquele dia, o Senhor está falando no meu coração, o que te socorreu naquele dia foi uma aliança que eu tinha contigo. Você não sabia, mas eu tenho uma aliança. E quando acontece, tem, e onde ele está? Em Lodebar. Além de, peraí, cara, o cara que era para viver em Jerusalém, o cara que era para viver em Judá, o cara que era para ter os melhores lugares, não, ele está em Lodebar, terra seca, terra infrutífera, terra que não produz. Mas Deus preparou alguém para cuidar dele, aleijado. De repente, um dia incomum, algo acontece. Chega alguém na casa de Mefibosete, para a carruagem lá, para os guerreiros lá. Irmão, era normal que na época, se havia um herdeiro, era normal o rei perguntar: tem, então vamos lá e matar, para que nós não sejamos substituídos.
Mas a palavra de Davi era: vai e busca o menino, busca esse homem, busca o filho de Jonatas e traz o filho de Jonatas na minha presença. Quero falar para você, meu irmão, que o Senhor vai tirar algumas pessoas aqui de Lodebar. O Senhor vai tirar você de algumas situações que você fala: não sei como eu fui parar ali. O Senhor está visitando hoje um Lodebar. Mas ele sai de Lodebar, mas Lodebar não sai dele. E quando ele chega diante do rei, ele: és tu Ziba, és tu Mefibosete? Sim, sou eu. Eu quero usar de benevolência contigo. Eu vou te devolver tudo que era do seu avô e do seu pai. Gente, o menino está lá, o homem está lá, que agora já era um homem formado. Estava lá esquecido, mas sabiam que ele estava lá. Por que Ziba não falou antes? Mas quando o rei fala para ele bem assim: eu vou restituir. O trauma é tão grande na mentalidade de Mefibosete, na vergonha, que ele fala: quem sou eu, um cão morto, para que o Senhor se lembre de mim? Eu um cão. Davi olha para ele e fala assim: ó, você é filho de Jonatas, meu amigo. Eu tenho uma aliança, e a partir de hoje, tudo que era do seu avô, tudo que era do seu pai, volta para a tua mão. Tudo que você tinha por herança e nem sabia mais que ia voltar, eu vejo hoje algumas heranças voltando para a sua mão. Oh, aleluia! Eu vejo hoje o Senhor resgatando você de alguns lugares, te trazendo para uma presença, trazendo você diante de um rei. Neste caso é o rei Davi, mas você é o rei dos reis e Senhor dos senhores. E de repente ele olha e ele tem uma auto-fala dele mesmo: eu sou um cão morto. Não dá. Não, a partir de hoje você come na minha mesa. A partir de hoje você tem servo. Ô Ziba, você e seus filhos vai servir o aleijado. Irmão, o cara que falou: fica tranquilo, ele é o aleijado. O aleijado está sendo servido por quem o chamou de aleijado. Pastor, não entendi. Fica tranquilo, você não tem que brigar. Você não tem que brigar com ninguém, se justificar com ninguém. Você não tem que ficar se defendendo, não. Aleluia. Só fica quietinho, só deixa Deus fazer. Fica tranquilo. Ziba não atrapalha o caminho de um herdeiro. Ziba não atrapalha o caminho de alguém que tem uma aliança. Mas eu preciso que você entenda que os Zibas vão surgir na sua vida, vão falar de você. E eu te pergunto: qual é a sua autoavaliação depois do trauma? Feche um pouquinho os seus olhos e cubra a cabeça. Eu te pergunto: qual é a sua autoavaliação? Que nota você dá para você mesmo hoje? Agora? Que nota você dá para os seus sonhos agora? Que nota você dá para os seus projetos agora? Que nota você dá para o seu ministério agora? Como está a sua autoavaliação? Deus está nos curando de uns traumas, e nos resgatando e nos colocando de volta na mesa. Você vai comer na minha mesa a partir de hoje. E a pergunta é: faltou? Não há essa pergunta. Há uma certeza: você vai comer comigo agora todos os dias aqui. Levanta a cabeça, abre os olhos. Viu qual é a sua autoavaliação? Calma que eu estou chegando eu só estou fazendo esse rodeio todo para chegar na frase que Deus falou comigo lá na rampa. Por que você não falou rampa? Já você não entenderia. Então deixa eu chegar tudo, para ir liberando alguns pontos, para você pegar depois o ponto principal aqui. Esse cara, a autoavaliação dele é horrível, mas mesmo com a autoavaliação horrível, ele está na mesa. Onde está Mefibosete? Onde está a vergonha? Para cada dia de vergonha o Senhor tem dupla honra. As pessoas mudaram o nome dele para Mefibosete, mas o registro dele continuava Merib Baal. As pessoas olhavam e diziam: é aleijado, mas o Senhor dizia: é filho. Tem aliança. Escuta, eu vou chegar. Calma. E esse cara, ele vai sentar na mesa do rei todos os dias para comer
pão, o melhor banquete. Agora olha para mim, coloca para mim por gentileza. Aleluia. Versículo 11. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim se fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá na minha mesa como um dos filhos do rei. Estão te chamando de Mefibosete, mas você continua sendo filho do meu amigo. E pastor, o que mais? Versículo 12. Aleluia, Jesus. Aleluia, eu vou ler isso aqui com você. É comigo. O que diz o versículo? Vamos lá, eu vou contar até 3. Eu gostaria que você lesse, para captar. Vamos lá, 1, 2, 3. Não, está muito fraquinho. 1, 2, 3. Não, eu vou ler de novo com você. Eu quero que você leia com força até essa parte aqui, ó. Aleluia, até aqui, vamos lá. 1, 2, 3. Segura, peraí. O cara era aleijado, era coxo, não andava, mas era guerreiro. Peraí, pastor, o que o Senhor quer falar no nosso coração hoje? Fiquei aleijado, mas não fiquei infrutífero. Fiquei aleijado, sim. Tive algumas perdas na pandemia, sim. Tive algumas perdas em alguns sonhos que eu tinha, sim. Eu perdi algumas coisas, pastor, isso dificultou, sim. Mas eu não fiquei infrutífero. Eu continuo produzindo. Eu produzi mesmo em Lodebar. Eu produzi mesmo sendo coxo. As pessoas, irmão, não vê nada em você, mas eu preciso te dizer, você não viu, mas mesmo aleijado, Deus te permitiu gerar. Mesmo aleijado, Deus te permitiu pagar as contas. Mesmo aleijado, Deus te permitiu vencer. Sabe por que você está aqui? Alguém diz, aleijado, mas não tenho conta. Aleijado, mas gerei. Aleijado, lá vai o aleijado. E o aleijado diz, filhão, vem cá. Mica, vem cá. E pastor, o que significa mica? Ele tinha um filho pequeno, e o nome era Mica. E Mica é uma forma abreviada de Micaías. E o que significa isso? Pega isso no teu coração, irmão. Era um aleijado, dizendo assim, eu tive algumas perdas, mas eu estou gerando. Não deram nada para mim, mas eu gerei. Eu passei tempos difíceis, que olhava para mim e falou, mas está aleijado mesmo. Falar nada, né, Isaías? Aleluia. Está aleijado. Irmão. Certa vez olhava para mim assim. O que esse pastorzinho está achando que é? Esses dias eu fui na lanchonete. Não precisa pagar não, pode deixar depois. Vamos lá, nem vou mais voltar lá não. Pecadores. Uma lanchonete, um lugar aí em Pereiras. No Burg lá. Galáxia. Propaganda agora aqui, né, irmão? Muito bom o lanche lá, viu? Aí comemos, brincamos. Aí eu brinquei com o abençoado lá. E ela falou assim, nossa, tem que morrer amigo dos 6. E ele falou assim, ele é o nosso pastor. Aí a tribulosa olhou e disse, esse pequenininho? Satanás, cara. Inimigo. Quer nos ir. O inimigo tenta laço e embaraço para me envergonhar, mas não vai. Mas não. Porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor. Ai. É o pastorzinho? É o menino? Ficou aleijado, né? Teve algumas perdas, né? Tá cheio de problema aquele menino lá, né? Não casa, né? E a turma vai falando, tá aleijado.
Mas cada batismo aqui nós estamos gerando vidas. Cada pregação nós estamos gerando vidas. Esses tempos atrás, aleluia, uma moça mandou mensagem para mim. Eu fui pregar numa cidade, não me recordo agora o nome dela, da cidade, nem o nome da moça, aleluia. Mas ela entrou em contato comigo e falou: pastor, eu falei: fala. Lembra o dia que o senhor falou, veio aqui? Eu falei: não lembro, mas o que aconteceu? O senhor falou para não largar a faculdade. O senhor falou que Deus ia dar vitória, pastor. Eu só mandei mensagem para o senhor para dizer que eu me formei. Aleluia. Aconteceu situações, pastor Ismael, aconteceu. Você chorou, chorou. Não conseguiu andar algumas vezes, não consegui, mas estou gerando, estou gerando. A terra muitas vezes está infrutífera, mas eu não. A terra é Lodebar, mas eu não sou. Ai, 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 ai. Vamos acabar com o futuro dele. Vamos enterrar todos os sonhos dele. Irmão, e tem gente achando que dentro do que eu estou vivendo hoje, estão enterrando os meus sonhos. Mas daqui a alguns dias, daqui a algum tempo, vão olhar e vão dizer: mas eu não joguei terra naquele desgramado. Jogou. Mas esqueceram que o braço forte do Senhor está comigo. Ai, 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 pastor, tem uns irmãos ansiosos aqui que estão assim: pastor, o que é mica então, pastor? Fala, pelo amor de Deus. Tem uma turma ansiosa, né, irmão? Você fala: aí, pastor, não adianta eu te dar as respostas sem antes falar com você que não deixe as situações que você está vivendo hoje impedir você de gerar. Não deixe as guerras de hoje, as situações de hoje, porque sempre vai ter um zíbio para dizer: lá vai o Pablo aleijado, lá vai o Nilton aleijado, lá vai o Juninho aleijado, o Marcinho que tocava lá violão aleijado, aleluia, o Isaías aleijado, pesado, aleijado, lá vai o Rogério aleijado. E falar de frutífero, né, irmão? Ei, Rogério, glória a Deus, não. Eita, Micaela, cadê a Micaela? Cadê o pequenininho? Está ali capotado, glória a Jesus. Rogério, irmão, o caso foi para a glória umas 10 vezes já. O céu não está querendo ele ainda não. Desce um pouquinho, fica lá, aprenda alguma coisa lá. É, Rogério? Ai, ai, ai. Pastor Manuel, é difícil não conseguir caminhar com as próprias pernas. Agora me explica uma coisa, irmão. Como que eu não caminho? Ai, 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 preciso falar, caiu agora. Como que eu não caminho e consigo gerar alguém que tem perna para andar? Pastor Manuel pegou. Como que eu não caminho, mas consigo gerar algumas coisas que estão caminhando? Você, irmão, aleluia, viveu situações, mas fica tranquilo, o que você vai gerar vai te levar a caminhar. Pastor, mas fala logo o que aconteceu. O que é Mica? Mica é uma forma abreviada então de Micaías, que significa, aleluia, quem é como Deus. Aleijado, mas eu estou aqui. Por que, pastor? Porque quem é como Deus? O que eu gerei, gera dessa forma. Quem é como Deus? Aleluia. Vai explicar isso, evangelista Juliano? Não tem como explicar. As pessoas vão olhar o aleijado. Não sei, irmão. Um exemplo, tá? Vem aqui, Natan. Tá bem, filho? Vem aqui então, em nome de Jesus. Meu Deus, é forte isso. Oh. Eu não consigo andar. Mas eu gerei alguém que anda. E ele diz: eu vou cair. Você não cai, você pula, você tem perna, pula. Eu não consigo fazer isso, porque talvez eu não tenho essas forças nas pernas. Ah, Deus me trouxe aqui para falar para alguém que está sem forças na perna para caminhar.
Mas andandara mandara shuria la mandara cheia lavarachou. Aleluia, o que você não conseguir caminhar, pode ficar tranquilo. Eu vou colocar no seu ventre um mica. Aleluia, quem é como Deus? Vão olhar para você e vão dizer, cara, não tem como. Quem é como Deus? Quem é como Deus? Quem é como Deus? Vão olhar para você e você vai ser exemplo de resposta. Porque mesmo não andando, está gerando. Mesmo não andando, está vivendo milagres. Mesmo não andando. Onde você vai, Mefibosete? Talvez a câmera não pegue, mas vou subir aqui de novo. Onde você vai, Mefibosete? Eu vou para a mesa do rei. Tá difícil, mas eu vou para a mesa do rei. E se alguém me zoar, mas é aleijado. Mas eu tenho a mesa do rei. Você vai aonde? Você vai lá, naquela lanchonete que a turma não quer ir mais, né, Nana? Vou virar de novo, irmão. Tem gente zoando você porque você não tem perna. Eu vou dar uma zoada agora também. Mas eu tenho um palácio para ir, cara. Sai daí, rapaz. Eu estou indo. O que me espera na mesa? Irmão, vamos lá. Nós não temos esse costume no Brasil, porque aqui é presidente. E alguns aqui não iam querer também ir, né? Mas vamos lá. Mas imagine um rei. Pensa um rei, até um país tem rei, não tem? Imagina ser chamado lá para almoçar e jantar lá todo dia. Aí os boca aberta, eu tenho perna. Aí você fala assim, eu vou almoçar na casa da Rainha Elizabeth. Já morreu, pastor? A outra então que assumiu lá. Tá difícil que é. E é engraçado que eu não vou para ver sozinho. Volta aqui de novo, Natan. Aleluia. Eu vou te dar um minuto para adorar, irmão. Eu não vou falar, mas o que eu vou fazer disso tudo. Tá difícil, mas eu tenho uma mesa. Tá difícil, mas eu estou caminhando. Deus te trouxe aqui para falar para você. Ei, você não consegue fazer algumas coisas, mas eu já preparei a mesa de sustento para você sentar. Quem é como Jeová? Quem é como Deus? Aleluia. Não vão entender a revelação, os mistérios que você vai viver, meu irmão. Não vai entender, fica aqui. Mas todo mundo, irmão, vai ter que enxergar. Natan, você tem força? Tem. Faz força para a turma ver então. Aleluia, é isso que você gerou. Mas não é só isso. Eu não consigo correr, você consegue correr? Então corre para o povo ver, vai. Porque a amiga que você está gerando vai correr. A amiga que você está gerando vai correr, irmão. Glória. Fica de pé, vai. Ei, Deus te trouxe aqui para te dizer. Alguém vai correr por você. Meu Deus. Ai, Jesus do céu. Aleluia, Zap, sobe da bateria. Fica aí. Paga a luz pra gente. Vai aqui, sobe lá aqui, tu. Vai lá. Se você tiver condição, sobe, Ju. Aleluia. O mica que você vai gerar vai andar. Fica de pé, adora comigo. Aleluia, o que você vai gerar anda. Aleluia, eu não ando, mas eu tenho alguém que cuida de mim. Eu não consigo, eu sou limitado a algumas coisas, mas tem um rei que está cuidando de mim. E não é só isso. Eu não tenho perna para fazer, mas eu tenho servos que fazem o que eu não consigo fazer mais. Ai. Pode tirar aqui para mim, porque eu tô doido hoje. Aleluia. Olham para o Mefibosete.
Para Ziba, ele é Mefibosete. Agora é engraçado. Para o pai sempre vai ser Meribal, porque essa é a minha verdadeira identidade. É isso que verdadeiramente eu sou. E Deus te trouxe aqui nessa noite para falar para você. Sabe os seus traumas? Os seus traumas não vão te impedir de prosseguir. Os seus traumas não vão te impedir. Ô Jesus, eu vou falar. Os traumas e as situações que você viveu não vão impedir você de sentar em lugares estratégicos. Deus é aquele que coloca, irmão Gilberto, a gente sentado em lugares estratégicos. Igreja do Senhor Jesus, Deus é aquele que te coloca a sentar em lugares estratégicos. E pode deixar filmando, aleluia, porque eu quero declarar uma palavra sobre aqueles que vão assistir esse vídeo. Aleluia! O Brasil pode ter parado, mas você vai continuar andando. O Brasil pode estar vivendo um caos, mas você vai continuar gerando. Eu sinto uma graça poderosa de Deus aqui. Sabe por quê? Porque essa é a história de muitos aqui neste lugar. Você está fazendo tanta coisa e parece que não consegue sair do lugar. Mas você nem percebeu. Mas, aleluia, eu vou te falar. Você nem percebeu, mas você sabe que já sentou em algumas mesas. Que você fala, rapaz, como que eu sentei nessa mesa? Como que eu sentei nessa mesa? Como que eu sentei nessa mesa, Nicole? Ô Mary, como que eu sentei nessa mesa, Mary? Como que você está vivendo o que você viveu, Mary? Achar que a tua história seria uma história de vergonha. Aleluia. Mas a vergonha está estampada para muitos ver. Não vai morrer coisíssima nenhuma. Vai acessar um futuro extraordinário. Oh, vem, adora comigo, vai. Levanta a mão e adora. Adora, adora. Deus já tem, Deus já tem, Deus já tem o caminho aberto, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, haverá muitas. Ouça a voz. Às vezes Deus permite a gente perder alguns investimentos. Às vezes Deus permite a gente passar um tempo em Lodebar. Eu só tenho uma palavra para você, filhão. Tá difícil? Tá, pastor. Por favor. Aleijaram suas pernas, mas você não ficou infrutífero. Você teve algumas perdas, sim, mas você não ficou infrutífero. Você recebe essa palavra, meu irmão? Se você sentir no teu coração que você tem que sair correndo daí, vem ficar aqui na frente, vem. Vem. Você que recebeu essa palavra no seu coração e entende que precisa estar aqui na frente, aleluia, andando, tem trauma, mas tem bênção, tem trauma, mas tem vitória. Os obreiros, vem me ajuda aqui, irmão, porque tem trauma e nós sabemos.
teve trauma, Rafael. Mas eu quero recapitular algumas coisas com você. Olha para as coisas que Deus te deu. Olha para as coisas que Deus fez, Karina. Olha, Rafael e Karina. Olharam e disseram, são aleijados. Aleluia, oh meu Deus. Lembra daquela palavra, saiam daqui. Aleluia, eu lhe pergunto, quem consegue tirar vocês de onde Deus colocou? Você que necessita ser curado desses traumas aí, corre para frente. Vem. Você não consegue, você não entende algumas coisas. Vem. Por que, pastor Mica? Pastor Manuel, por que Mica? Porque um cara que entende que poderia ter tudo, mas na verdade ter vivido o que ele viveu e não ter mais nada, quando ele gera alguém, ele fala, cara, não tem como ser outro nome, porque só o Deus do meu pai Jonatas, só o Deus do meu pai Jonatas, quem é como Deus? A autoavaliação dele era horrível. Mas o rei nem se preocupou com aquilo mais. Falou, não quero nem saber se você está se considerando um cão. A mesa agora é sua, o banquete agora é seu. Todo dia você vai comer lá. Deus te trouxe hoje aqui, irmão. E eu falo com propriedade. Eu sei o que Deus falou comigo naquela descida. Aconteceram algumas coisas que enfraqueceram a sua fé. Vou falar algo pesado agora, mas aleijaram a sua fé. Aleijaram não foi você, aleijaram a sua fé. Porque como ter fé mediante essas coisas que vocês me fizeram? Tentaram aleijar a fé de algumas pessoas que estão aqui, você sabe muito bem disso. E como andar com uma fé que não anda? Não tem como. Mas mesmo diante dessas questões, você nem percebeu, mas Deus foi cuidando de você, foi ou não foi? Você começa a olhar para o que você foi vivendo, sua casa, sua família, seu lar, e Deus pega e para esse culto, para falar para você, a sua fé não vai sair daqui hoje coxa mais. Tentaram matar a tua fé, vem para frente. Tentaram aleijar a tua fé. Deus te dá um escape e livramento. Deus já tem caminho aberto pesado, faz romper. Seja curado dos traumas. Deus te dá escape e livramento. Senhor, oh glória a Jesus. Você recebe essa palavra, meu querido? Você que está aí no seu lugar, você recebe essa palavra? Aleluia. Aonde estão aqueles que hoje estão gerando mica? Cadê? Levanta a mão. Quem está gerando mica hoje? Quem é como Deus? Como você conseguiu, Kia? É que quem é como Deus? Leandrão, como você conseguiu? É porque o Deus que eu sirvo é grande. Não tem ninguém igual a Ele. Rodrigo, como você conseguiu? É porque não tem ninguém igual a Ele. Aleluia, aleluia. Juninho, como você conseguiu? É porque não tem ninguém igual a Ele, Juninho. Aleluia, aleluia. Suzana, como você consegue? É porque não tem ninguém, Suzana. Não tem ninguém, Suzana. Não tem ninguém, Suzana. Não tem ninguém, Suzana.
Jesus, te louvamos pelo seu cuidado e amor e fidelidade, e bendizemos a Ti pela sua graça. Sim, há um banquete para mim, Gilberto, e nesse banquete, Gilberto, eu não vou gastar nada. Nesse banquete eu não tenho custo algum. E é tão engraçado, Gilberto, que nesse banquete eu tenho servos para me servir. Está entendendo, Everton? Olha que loucura. Que loucura. Abra os olhos, Karina. Vocês reconhecem no coração. Vocês reconhecem. Só pode ser Deus. Não tem como. Na minha força, no meu braço, não ando mais. Claro que nem andar mais, nem viver mais. Quem escreve a história não são as pessoas. Quem escreve a história é Ele. Você recebe essa palavra no teu espírito nessa noite, igreja? Você que está aí, consegue abraçar pelo menos umas 5 pessoas e diga para ele: até posso ter ficado aleijado, mas não infrutífero. Diga para ele: você vai frutificar, você vai frutificar, você vai frutificar, 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 frutificar. Abraça pelo menos umas 5 pessoas. Vai, 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 vai. Deus te dá escape e livramento. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Deus te dá escape e livramento. Vem, vem. Deus já tem o caminho aberto pelas águas. Ao deserto, haverá chuvas de bênção. Ouça a voz, dá escape e livramento. Yes. Aleluia. O que significa mica, irmão? Hã? Quem é? Quer dar uma resposta para o inimigo? Mostra o Mica. O nome até não ajuda muito, mas o significado é bom para zóio. Eu não colocaria o nome do meu filho. Mica, Mica. Vem aqui, não dá. Né? Parece marca de leite, não parece, irmão? Micaele sim, tá? Por favor. Micaele dá para colocar, que é lindo o nome, o que vai, né, Gilberto? Processa, viu? Mas é engraçado, né? Você sabia disso? Você sabia? Pera, como que é o significado da Micaele? Hã? Ninguém é como Deus. Não. Você não tem noção do Deus que você serve, não. Pastor, o que eu faço com o capeta? Chuta a cabeça de Satanás, irmão. Irmão, com o capeta, irmão, eu não tenho que brincar com o capeta, não tenho que conversar com ele, tem que saber o nome. Quer saber o nome de legião? Sai embora você e todos os seus cão. Vai embora, some da minha frente. O que eu faço com o capeta, irmão? Não brinca com ele, não. Mas não perca tempo com ele também, não. Vem, sai daqui hoje e fala assim: cara, esquece, meu.
ficar chorando pela perna que eu perdi. Ai, ai, ai. Diga assim comigo, eu não vou ficar chorando pela perna que eu perdi. Agora olha para mim. Você precisa entender que existem coisas que Deus não restitui. Nós precisamos entender que existem coisas que Deus não vai fazer. O que eu fiz lá atrás, eu perdi, Gilberto. Mas o que eu perdi não se compara com o que eu ganhei. O que você ganhou, pastor? Eu vou encerrar o culto assim hoje. Vem aqui de novo, Natan. E agora eu vou até pegar. Cadê as crianças? Vem todas as criançadas aqui comigo. Não, a bênção apostólica hoje é embaixo dessa palavra. A hora que eu fizer, vocês vão entender. Aí quando eu fizer, vocês aplaudem o nome do Senhor e podem ir embora para casa à vontade, tá? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, que Deus te sustente, que Deus te fortaleça, que em ti sejam benditas todas as nações da terra. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó aqui. De pé, de pé, de pé, de pé. Dá a mão, fica aqui, atrás de mim, vem. Pega na minha mão aqui. Ó, glória! Aqui, isso, fica lá. Onde você encerra o culto assim, ó. É uma multiplicação de mica. Deus te abençoe. Vai embora abençoado nessa noite para a glória de Jesus.